Olá, gente! Hoje vocês vão passear comigo e com a minha família em um local que se chama Tangenfort, que fica na cidade de Langesund. A cidade de Langesund é uma cidade litorânea e esse Tangenfort é a fortaleza de Tangen. Isso quer dizer que o local era uma fortaleza militar e ele foi ocupado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, em 1941. Então a gente resolveu dar um pulinho nessa cidade que é super charmosa, bem pequena, mas que tem muita história para contar. Vamos lá com a gente? Então, gente, a Noruega foi um país nazista ou não? Na verdade, a Noruega não queria ser um país nazista. A Noruega era um país neutral. Ela foi assim na Primeira Guerra Mundial e queria ser assim também na Segunda Guerra Mundial. Mas os planos foram alterados. Por quê? Porque Hitler tinha os planos de invadir a França. E esses planos de invadir a França foram adiados 2 vezes. Então, por esse adiamento, o almirante Heinrich Himmler convenceu Hitler a considerar a invasão da Noruega como se fosse uma alternativa. E por que a Noruega era um país atrativo para os nazistas? Porque a Noruega tem uma costa muito longa e também seria um caminho mais perto, tanto para a Inglaterra como para a Rússia. E o almirante Heider, ele convidou também um norueguês que era pró-nazista, que se chamava Vidkun Quisling, que, coincidentemente, ele é da cidade de onde eu moro, que se chama Skien, em português se lê Skien. E com a ajuda de Vidkun Quisling, ficou mais fácil eles virem para a Noruega. Então, o que aconteceu foi que eles invadiram a Noruega, já pensando também no controle do escoltamento da produção sueca de ferro no porto norueguês de Narvik. Por quê? Os suecos foram, sim, neutrais, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. Mas os suecos também foram muito espertinhos, porque eles supriam os nazistas, ou seja, a Alemanha e os outros países envolvidos, e também supria os outros países da outra aliança, que era, no caso, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e todos os outros. Então, os suecos, eles estavam neutral, só que não sendo neutral, porque eles estavam ganhando em cima de todas as partes. Então, no dia 9 de abril de 1940, a Noruega foi invadida. Uma coisa interessante de se falar é que o melhor navio nazista foi afundado pelos noruegueses. Por quê? Porque na fortaleza de Oscaborg, eles tinham escutado dos britânicos que trabalhavam com os noruegueses que os alemães estavam com o plano de invadir a Noruega. Então, na Noruega, eles deram as ordens de que qualquer navio que não se identificasse chegando perto da costa norueguesa deveria ser afundado. Olha que bela coincidência. Hitler se achava tanto, a última bolacha biscoito do pacote, que ele não falou para os noruegueses, nós vamos entrar agora. Eles só levaram o seu chip, o maior chip, o mais poderoso, o mais potente, o mais armado, que se chamava Blücher. E o Blücher até hoje está no fundo das profundezas do Oslofjord, que fica entre Oslo e Drøbak. Então, se você vir na Noruega, é um lugar maravilhoso de se visitar, com muita história. Então, mesmo com a ajuda britânica, e mesmo os noruegueses tendo conseguido afundar também muitos chips do Kriegsmarine, que era o nome que se dava às embarcações nazistas, eles não conseguiram impedir que a Noruega fosse ocupada, e quando ela foi ocupada, desembarcou mais ou menos 100 mil soldados nazistas, alemães, e isso
a Noruega foi rapidamente ocupada. A ocupação da Noruega, gente, durou somente um dia, ou seja, dia 10 de abril de 1940, a Noruega se rendeu. Mas entendam bem que, em comparação a muitos outros países, a Noruega foi o segundo país que mais resistiu à invasão nazista. A maioria dos noruegueses não eram nazistas, mas havia sim um partido que era pró-nazista de vários noruegueses que tentaram fazer com que o povo norueguês, em geral, se mobilizasse e virassem nazistas e fossem atrás do Führer, que era Hitler, né? Então havia sim muitos simpatizantes dos nazistas. Muitos noruegueses, como eu já falei, eles lutaram ferozmente para não deixarem o país se tornar completamente nazista. E aqui onde nós estamos, que se chama o Tangerfort, ele foi ocupado em 1941, ou seja, um ano depois, porque os alemães eles viram a possibilidade de ter um local perfeito para fazer tanto transporte como também afundar navios de outros países que estavam lutando contra eles nessa parte da Noruega, que é aqui mais no sul. Então, nesse vídeo você verá vários bunkers. O que são os bunkers? Os bunkers são os locais onde os alemães, os nazistas, se escondiam, não é para atacar os outros embarcações, outras pessoas. Então, em vários desses lugares nesse vídeo que você vê que tiver um pequeno local onde tenha cimento, onde se fosse como se fosse uma garagenzinha no meio da floresta, isso são bunkers. Gente, tem bunkers até por baixo da terra e é muito impressionante como os alemães eles trabalhavam. Isso é uma coisa que impressiona até hoje, de dizerem que os alemães eles trabalham muito, e é uma coisa que eles levam isso desde sempre, porque você tem que entender que o solo norueguês ele é muito rochoso. Então é impressionante como essas pessoas conseguiram fazer escavações num solo tão rochoso e mesmo assim construir túneis. Por baixo dessa floresta é cheio de túneis. E nas partes onde você vai ver que são um pouco maiores, você vai ver que aí era onde tinham os canhões. Tinham canhões enormes apontados para o mar, porque era para eles afundarem as embarcações que não fossem as deles. Isso eles fizeram em vários lugares da Noruega. Os alemães foram muito cruéis na Noruega. Eles roubavam a população, eles chegavam nas casas, entravam nas casas das pessoas, levavam todas as riquezas, se tivesse algum ouro, alguma prata, qualquer coisa desse tipo, eles levavam a comida das pessoas, muitas vezes violentavam as pessoas. Então eles foram muito cruéis, sim, aqui na Noruega também. E no norte da Noruega, eles chegaram a um ponto de quando eles perderam o território, eles começaram a queimar tudo. A cidade de Narvik, no norte da Noruega, foi completamente devastada pelas queimadas que eles faziam, porque quando eles perdiam um território, era o que eles faziam, eles destruíam completamente tudo que existia lá. Uma das razões por que muitos noruegueses também apoiaram os alemães foi que, no decorrer da guerra, a Inglaterra entendeu que a Noruega era um lugar muito específico e muito bom para os alemães, tanto para eles pousarem os aviões deles, como para eles irem buscar mais suplementos. Então, o que foi que os britânicos fizeram? Eles colocaram minas enormes, bombas no mar,
umas minas enormes, redondas, como se fosse uma bola. Vocês têm que imaginar uma bola assim de, vamos dizer, 1 metro de espessura, que elas ficavam no mar. Então eles jogaram essas bombas ao redor de toda a costa norueguesa. E isso fez com que os noruegueses ficassem com muita raiva dos ingleses, porque o que foi que aconteceu? Os noruegueses ficaram completamente presos na Noruega. As pessoas que trabalhavam no mar, as pessoas que trabalhavam pescando, estavam morrendo de medo, porque eram bombas enormes. Então, se você chegasse perto de uma bomba dessa, explodia numa magnitude que não tem nem como se explicar, porque era para elas afundarem embarcações grandes, né? Então, isso fez com que muitos noruegueses também se revoltassem contra a Inglaterra e apoiassem os alemães. Então, gente, é isso. A Noruega não foi um país nazista, mas foi ocupado pelos nazistas e tinha uma pequena parte, um partido político que apoiava sim Adolf Hitler, mas que, graças a Deus, perdeu completamente o controle de tudo, porque outros noruegueses que tentaram reagir à ocupação fizeram um trabalho maravilhoso. Se vocês não sabem sobre essa história, por favor, pesquisem. Se chama Tungtvann. Tungtvann quer dizer, se eu for traduzir, água pesada. E essa água, na verdade, que saía de um local que se chama Rjukan, em Telemark, no estado de Telemark, ela ia ser transportada da Noruega para a Alemanha para que eles fizessem a primeira bomba atômica. E os noruegueses, graças a Deus, foram heróis mundiais, porque com pouquíssimas pessoas que estavam ali lutando, vocês têm que entender aquela neve que a gente tem aqui, metros e mais metros de neve. Os esquis daquele tempo não eram esquis legais, e mesmo assim eles lutaram, se infiltraram e conseguiram afundar o ship que ia levar, o ship que eu tô falando é a embarcação, o navio, né, que em norueguês chama ship, que ia levar essa água, que se chama Tungtvann, para fazer a primeira bomba atômica, gente. Se eles não tivessem feito isso, as consequências seriam extraordinárias. Não tem nem como a gente imaginar como o nosso mundo seria hoje se os noruegueses não tivessem afundado esse navio com essa água, essa química, que faria com que os alemães tivessem a primeira bomba atômica. Então, talvez hoje em dia nós nem estivéssemos aqui. Eu, com certeza, não estaria na Noruega. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigado por me escutar. Muito obrigado pela paciência. Voltem sempre. Lembre-se de dar o like. E é isso. Beijão. Fiquem com Deus.